apresentador do programa de rádio Fala Garotinho. Anunciava sua pré-candidatura ao governo do Rio de Janeiro e denegria seus adversários políticos. Também procedeu o sorteio de vários brindes aos ouvintes durante tais comentários. É o que se verifica pela degravação de áudio de 7 edições do programa entre 16 e 27 de junho de 2014. Em outras palavras, a atração era constituída basicamente por duas partes: a divulgação da pré-candidatura de seu apresentador e o sorteio de bens aos ouvintes, realizando logo em sequência, já que não havia pausa para intervalo comercial. A propaganda era praticada de 3 formas distintas. A. Divulgação direta e expressa da pré-candidatura do próprio apresentador do programa. B. Direcionamento de crítica à atuação administrativa de seus adversários, enaltecimento de suas realizações quando no exercício do cargo de governador, com diversas comparações entre administrações. E C. Divulgação de uma suposta pesquisa realizada pelo IBOP, em que Antônio Garotinho aparecia em primeiro lugar. O viés econômico da conduta está apresentado pelo uso desse tempo no rádio para a distribuição de vários prêmios de elevado valor pecuniário a inúmeros ouvintes, não se tratando de brindes de valor simbólico. Foram sorteados televisores, máquinas de lavar, fogões, geladeira, fornos, micro-ondas, smartphone, torradeiras elétricas, batedeiras, cafeteiras elétricas, panelas elétricas, barbeadores elétricos, rádios portáteis AM e FM, aparelhos de DVD, aparelhos de nebulização, dentre outros itens que, evidentemente, não possuem valor inexpressivos. O valor total dos prêmios, somente na segunda quinzena de junho de 2014, atingiu aproximadamente R$ 55 mil, conforme estimativa da Coordenadoria de Fiscalização de Propaganda, folha 111 e 112, atingindo 256 pessoas apenas durante esse programa, sem considerar, por agora, a sua audiência. Não se questiona, digo eu, a possibilidade de determinado meio de comunicação, na figura de seu apresentador, realizar sorteio e distribuir brindes aos seus espectadores. No entanto, na presente hipótese, está-se diante de elemento distintivo em que a capacidade econômica foi utilizada como instrumento de reforço na expressa e incontroversa divulgação prematura de uma candidatura, colocando-a em posição de vantagem sobre os demais candidatos. Nesse contexto, as irregularidades verificadas não tratam apenas da veiculação de propaganda eleitoral antecipada ou de propaganda negativa de seus adversários, mas de divulgação ilícita de uma candidatura mediante o dispêndio de recursos financeiros. Configurado o ilícito, deve-se averiguar a gravidade da conduta a teor do artigo 22, inciso 16º, da Lei Complementar 64/90, a qual, a meu ver, é incontroversa. A. Desvio de finalidade de uma concessão de serviço público que foi utilizado pelo apresentador do programa Fala Garotinho em inúmeras oportunidades visando a divulgação da pré-candidatura. B. A alta capacidade de propaganda a alta capacidade de propagação da propaganda eleitoral extemporânea em favor do próprio recorrido Antônio Garotinho e da propaganda negativa em favor de seus adversários políticos, haja visto o alcance da Rádio Manchete 760M em todo o estado do Rio de Janeiro, o que se comprova pela própria fala do apresentador do programa. Ademais, durante as 7 edições do programa Fala Garotinho, no período 16 a 27 de junho, foram atendidas pessoas de 45 diferentes municípios, os quais compreendem a mais de 80% da população do estado do Rio de Janeiro. O programa era apresentado e reprisado em 3 horários, a saber, 00:30 às 6 horas, 8 às 9, 8 às 9 e 17 às 18, com retransmissão para diversas rádios do estado fluminense. D. O elevado valor e de natureza de benesses distribuídos, televisores, fogões, máquinas de lavar e ainda da associação desses itens à divulgação da candidatura do recorrido
Antônio Garotin e as críticas aos seus adversários políticos. Quebra da isonomia, visto que nenhum dos adversários políticos do recorrido, Antônio Garotin, teve a seu favor espaço para manifestação no programa Fala Garotin. As 7 edições do programa Fala Garotin foram veiculadas já durante o período da Convenção para a Escolha de Candidatos e Formação de Coligação, isto é, na segunda quinzena de junho de 2014, na iminência do início do período eleitoral. Enfrento a questão colocada do uso indevido dos meios de comunicação social. Embora na inicial o Ministério Público Eleitoral tenha se reportado aos fatos somente como abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, as condutas também podem ser examinadas à luz do uso indevido dos meios de comunicação social, artigo 22 da Lei Complementar 6490. Pois, além de estar em sede de recurso ordinário, o TSE já decidiu que os limites do pedido são demarcados pela ratio pretende substancial, vale dizer, segundo os fatos imputados da parte passiva e não pela errônea captação legal que deles se faz. E nesse contexto, a conduta praticada em especial pelo recorrido Antônio Garotin configura também os indevidos dos meios de comunicação, dada a indevida utilização de concessão de serviço público de radiodifusão com um propósito único e exclusivo de divulgar a pré-candidatura do apresentador do programa Fala Garotin, já durante o período de escolha dos candidatos em convenção partidária, em detrimento dos demais concorrentes, implicando assim a já falada quebra da isonomia. Segundo os recorridos, a Carta Magna contempla a liberdade de expressão das atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação, independentemente de censura ou licença, consoante o artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal, sendo que o artigo 220 assegura a manifestação do pensamento. Contudo, a livre manifestação do pensamento e o direito de crítica não constituem direitos ou garantias de caráter absoluto e podem ensejar, quando exercidos em excesso, a sanção da lei eleitoral, tal como no caso dos autos. Nesse sentido, trago um precedente no agravo mental no RESP 1040, 75 da Bahia, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Por fim, reitere-se a gravidade dos fatos. Artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 6490, com base em circunstâncias já examinadas no tópico anterior, a saber, a. O inequívoco desvio de finalidade e concessão de serviço público de rádio, com o programa Fala Garotin, servindo em inúmeras oportunidades como instrumento da divulgação de candidato respectivo apresentador e recorrido. B. O elevado alcance do programa perante a população do Estado, o que foi demonstrado diante da abrangência do sinal de rádio manchete AM 760, de sua transmissão e reprise 3 vezes ao dia, e do fato de que, somente nas 7 edições, no período 16 a 27, foram atendidas pessoas de 45 municípios. C. O elevado valor e a natureza das benesses distribuídas, televisores, marcos, associado à divulgação da candidatura do recorrido Antônio Garotin e as críticas aos seus adversários políticos, de a quebra da isonomia em relação aos adversários políticos de Antônio Garotin, que não tiveram a seu favor igual espaço no mencionado programa. E, por fim, letra E, as 7 edições do programa foram veiculadas já durante o período de convenções para a escolha de candidato e formação de coligação na segunda quinzena de junho de 2014, na iminência do início do período eleitoral. Ante o exposto, senhores ministros, senhor presidente, dou parcial provimento ao recurso ordinário para, julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, cassar o registro de Antônio Garotin e Márcio Barreto Santos Garcia e, de outra parte, declarar inelegível Antônio Garotin e Rodrigo Machado. É como voto, senhores ministros, é como voto, senhor presidente.